muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira. Rapaz, foi isso aí, ó. Há exato um ano começou a mágica. Thales Magno fez essa jogadaça na vitória do Vasco contra o Fortaleza por 1-0 e saiu ovacionado de São Januário. O problema é que um ano depois, o garoto já começa a ser muito contestado por parte da torcida, até porque vem de muitas atuações fracas em 2020. Mas e aí? Será que o garoto tem potencial mesmo? 18 anos, Thales Magno, a joia da base do Vasco, tem potencial para ser um grande jogador? Essa pergunta que a gente se faz a cada dia, porque no último jogo contra o Flamengo, ele que fez 41 jogos como profissional do Vasco, fez 4 gols, o último inclusive nesse clássico de domingo, e parece que nessa formação que o técnico Alexandre Gracelli, que é o técnico do Sub-20, mandou a campo, parece que ajudou o Thales a jogar e começar a reencontrar o seu futebol, até porque ele saiu daquela posição de ficar preso pelo setor esquerdo e atuou mais dentro da área, tanto que fez o gol. Começou a puxar um pouco mais de bola ali para jogar perto de Germancano, e o próprio Alexandre Gracelli, que comandou a equipe nessa partida, fala um pouquinho dessa arrumação tática do Vasco para dar mais mobilidade ao setor de meio campo e principalmente Thales e Germancano chegar a jogar um pouco mais próximo um do outro. Com vocês, Alexandre Gracelli. Mas tivemos uma ideia muito clara de trazer o Thales para dentro, encostar um pouco mais no Cano. Eu percebia nos jogos que recebi do Vasco, que o Cano estava muito isolado. Eu acredito que de certa forma isso funcionou. Deu ao Thales também, que tem um talento muito grande, a possibilidade de um jogo mais versátil, um jogo mais solto, né? Ganhamos com a boa partida do Carlinhos pela direita e o Benítez pela esquerda. Era essa a intenção de uma linha de 4 ofensiva. Quando o Vasco tinha posse de bola, ia jogar. Com liberdade ao Tenório também e ao Henrique para fazer esse apoio e uma segurança por dentro com o André e o Marquinhos. Mas e aí, será que Alexandre Gracelli continua como interino para o jogo do fim de semana contra o Internacional, a próxima partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro? Até porque, até o momento, o Vasco ainda não definiu quem será o novo técnico do Vasco após a demissão do técnico Ramon Menezes. Mas esse assunto sobre o novo técnico do Vasco, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho dentro desse Bom Dia Gigante. O tema de agora é sobre reforços e a gente já começa falando sobre o contratado do Vasco da semana, que é o argentino Leonardo Gil, de 29 anos, meio volante, jogador que estava no mundo árabe e vem com contrato de empréstimo até o meio do ano que vem. Pelo menos esse jogador deve chegar essa semana, ou hoje ou amanhã, para fazer os exames e assinar contrato com o Vasco. E como disse o Flávio Dias no Bom Dia Gigante de ontem, o card está passando aqui em cima, ele falou: dificilmente esse jogador estará apto legalmente para jogar a partida contra o Internacional no fim de semana, até porque a janela abre hoje, a janela de transferência, mas até o jogador chegar, fazer todos os exames, a documentação chegar e o Vasco conseguir regularizar junto ao BID, tem muito tempo, tem muita burocracia que deve atrapalhar esse jogador atuar no próximo fim de semana, mas quem sabe na próxima partida do Vasco, depois do Internacional, aí sim Leonardo Gil pode fazer a sua estreia com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. E ontem na nossa live recebemos aqui no Atenção Vascaínos, o card está passando aqui em cima, o jornalista Josa Novales, ele que é especialista em futebol sul-americano, sabe muita coisa do futebol argentino, uruguai, até mesmo do brasileiro, colombiano, chileno, e ele falou um pouquinho sobre esse jogador, Leonardo Gil, de 29 anos, novo contratado do Vasco. Para ele, vai ser um bom jogador que vai fazer divisão ali no meio-campo com o Andrei como volante, até mesmo chegar um pouco mais à frente. E o Josa Novales falou um pouquinho dessa combinação de como jogaria o Vasco com o Leonardo Gil como titular da equipe. Confere só a análise que fez esse jornalista. Bom, eu acho que esse meio de campo está muito bom. Acho que o Andrei pode jogar um pouco mais à frente, sim. O Léo Gil, ele consegue ser esse bom primeiro volante que dá uma boa proteção para a primeira linha e com a vantagem de acionar muito bem os jogadores com lançamentos, né? Ele tem um bom lançamento, uma boa bola aérea, né, que aciona jogadores muito à frente, lá no terceiro terço do campo. Então, eu acho que ele seria o melhor primeiro volante desse Vasco. Então, liberando ali um pouco mais o André para jogar um pouco mais à frente,
Acho que esse meio de campo seria bem interessante, sim. E a vantagem do Gil é que ele oferece essa condição de jogar tão bem como primeiro volante, como segundo. Essa coisa de ter jogar em muitas posições, também a gente precisa tomar cuidado com isso, porque em geral falamos que quem joga em muitas posições não joga bem em nenhuma delas. Não é verdade. Hoje o jogador é formado para ter, sobretudo nas canteiras da América do Sul, para ter uma formação mais total. O Gil não é resultado dessas canteiras, né? Elas ocorrem muito mais hoje em outros países da América do Sul, que não seja a Argentina, e em alguns clubes da Argentina. Não foi o caso do Léo Gil, ele não tem essa formação de canteira para ser um jogador total, mas ele tem por característica essa condição de jogar em várias posições e jogar muito bem. Já jogou de zagueiro, lateral direito, em 2 jogos atuou como lateral esquerdo, jogou de segundo volante, jogou por fora ali na direita, ali numa linha de 3. Então ele oferece várias possibilidades para o técnico, e isto também é muito interessante no Léo Gil. Acho que nesse primeiro momento seria mais interessante liberar um pouquinho ali deixar o Gil como primeiro volante e liberar o Andrei um pouco para jogar um pouco mais à frente. E aí, torcedor, depois dessa análise eu quero saber de você. Qual seria o melhor meio-campo do Vasco com os atuais jogadores que tem no elenco e também a chegada do Leonardo Gil? 3 jogadores no meio-campo? Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião de como deve ser o meio-campo do Vasco a partir dessa contratação. Juninho, Andrei, Leonardo Gil, Carlinhos, Benítez, Bruno Gomes, Marcos Júnior. Eu quero saber quais seriam os melhores jogadores para atuar no meio-campo do Vasco com essa formação, com o Leonardo Gil como titular do Vasco. Eu quero saber a sua opinião. Ainda sobre contratações, a janela internacional, como eu já disse, de transferências com a possibilidade dos clubes brasileiros conseguirem contratar jogadores de fora do país, abre hoje, dia 13, está aberta a janela para esse tipo de transferência e o Vasco já começa a olhar o mercado internacional. Primeiro falando sobre Antônio Valência, equatoriano de 35 anos, jogador que está sem clube, e o Vasco ainda negocia com esse jogador e parece que as partes já se acertaram em relação à proposta que o Vasco fez. Havia um entrave em relação à família do jogador que não queria vir morar no Rio de Janeiro e já foi superado esse entrave. Basta apenas o Vasco contratar um novo técnico e ele confirmar que tem interesse sim na contratação desse jogador, que está muito próximo de vir a jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Sobre Latif Blessing, parece que esfriou um pouco esse tipo de negociação. Ainda há um pouco de interesse, mas esse interesse havia mesmo do técnico Ramon Menezes. Com a demissão desse treinador, parece que a diretoria não está tão empolgada assim na contratação desse jogador ganês que joga no futebol norte-americano. Parece que está esfriando um pouco esse tipo de negociação. Já sobre Patrick, jogador de 21 anos, que poderia vir por empréstimo para o Vasco, vindo do Grêmio, pode ser sim. O Vasco não trata como uma contratação como reforço, apenas como uma experiência, já que é um jogador que vem praticamente de graça do Grêmio para o Vasco, e aí sim é um jogador que pode passar aqui uma temporada e o Vasco saber se pode ou não pode contar com esse jogador. Mas parece que as negociações também estão avançando. Para finalizar esse quadro, uma informação importante sobre Martim Benítez. Ontem foi noticiado que dirigentes do Independiente, clube que detém os direitos do jogador, estariam vindo ao Brasil para negociar a venda em definitivo do jogador, 60% do passe por 4 milhões de dólares. Até houve também um Twitter aí soltado, você vai ver aí na tela, que o Vasco fez sim a aquisição desse 60% ontem, mas isso foi negado por toda a diretoria do Vasco, apesar que essa negociação está avançando e o Vasco mostra que quer sim contratar em definitivo o argentino Martim Benítez. Agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. A Conmebol confirmou o sorteio dos confrontos para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O evento vai acontecer no próximo dia 23 ao meio-dia na sede da entidade no Paraguai. Pela Copa do Brasil Sub-20, o Vasco vai enfrentar o Motoclube do Maranhão em 2 partidas. O primeiro jogo está marcado para o dia 22 em São Luís e o jogo da volta no dia 28 no estádio Nivaldo Pereira em Austin, Nova Iguaçu. As 2 partidas vão começar às 3 horas da tarde com transmissão da plataforma Maicujo. Ainda sobre o Sub-20, o Vasco pode ser campeão amanhã da Taça Guanabara. O time vai receber
o Madureira em São Januário. O jogo será em São Januário às 10 horas da manhã e com transmissão com imagens da Vasco TV. Como venceu a primeira partida por 2-0, o Vasco pode perder até por 1 gol para ficar com a taça do primeiro turno do Campeonato Carioca da categoria. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E é isso, torcedor. Sobre a informação que eu disse sobre o novo técnico do Vasco, eu trouxe até um cenário novo aqui para falar sobre essa situação. Muitos nomes foram vinculados, muita especulação, treinadores sul-americanos, brasileiros, mas olha, é esse cara aqui, ó. Está muito perto de ser anunciado Ricardo Sapinto, 48 anos, português, para ser o novo técnico do Vasco. As negociações estão bem avançadas. Ontem o jornal A Bola trouxe a informação de que ele estava negociando com o Panathinaikos. Não deu certo essa negociação, já que o Vasco atravessou o caminho. Ricardo Sapinto, que é conhecido pelo VP de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, e por isso tem essa negociação avançada com o Vasco. O Globoesporte.com conseguiu contato com o empresário do treinador, Hugo Cajuda, que também confirmou que essas negociações estão avançadas e pode ser fechado nas próximas horas o nome de Ricardo Sapinto como novo técnico do Vasco. Ele que é conhecido em Portugal como Ricardo Coração de Leão, já que tinha como jogador e também como treinador uma gana de vencer, corria o tempo inteiro como jogador e como treinador ali na beira do gramado, tem aquele espírito de jogar junto com a equipe, incansável, fica o tempo inteiro ali apoiando os seus jogadores e por isso tem esse apelido de Coração de Leão. E aí, torcedor, o que você acha? Ricardo Sapinto, que já treinou Belenense, Sporting de Lisboa, Standard de Liège e treinou por último o Braga, onde conseguiu classificar a equipe para competições internacionais na Europa. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Gostou de Ricardo Sapinto como novo técnico do Vasco? Está muito perto desse anúncio ser oficializado. Eu quero saber a sua opinião e eu peço para você dar o like nesse vídeo. O like é muito importante e não deixe de se inscrever aqui no canal Atenção Vascaínos e também no nosso Ave Mais. O link está na descrição desse vídeo. Você vai lá no nosso segundo canal que a gente vai trocar uma ideia, resenhas, lives e agora até a nossa Mari Barata dando a corda vascaíno, falando muito sobre essas situações de madrugada para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço para vocês, ótima terça-feira. Daqui a pouco, quando for oficializado, a gente vai soltar um expresso aqui no canal Atenção Vascaínos para você saber todos os detalhes do novo técnico do Vasco, mas eu digo, tá muito perto de ser anunciada a contratação de Ricardo Sapinto, 48 anos, português, como novo técnico do Vasco. Ótima terça-feira. Mais tarde tem Avenews, aí sim, completo com todas as informações com o nosso Flávio Dias. Valeu, galera! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.